primeira coisa que Inês sentiu naquela foi a pedra molhada e a fuma antiga que parecia nunca ter desaparecido. A luz da lanterna tremia sobre uma parede coberta por arranhões e cicatrizes onde um dia tinham sido letras inteiras. Entre as manchas escuras havia traços de nomes que tinham sido gravados e depois destruídos com raiva paciente. O coração de Inês batia rápido e cada batida parecia quando o microfone preso ao peito. Durante um instante ela teve a certeza de que a parede respirava devagar e que o prédio movia cada som que ela produzia. Estás a ver isto? É porque o vídeo que eu fiz aqui já não está online e talvez seja melhor assim. A voz de Inês que ouvimos agora não vem da live, mas de uma gravação posterior gravada em segredo no seu pequeno estúdio. Antes de contar o que aconteceu naquela noite, preciso pedir-te uma coisa simples: não digas o meu apelido em voz alta quando isto acabar. Diz o teu primeiro nome se quiseres, mas deixa-me em paz porque nomes que não se voltam a trancar sem custo. A gravação fica em silêncio por um segundo como se até lá estivesse à espera, e depois a história ficou algumas horas até ao cair da tarde nas montanhas do norte. É um fim de tarde frio de outono, e do antigo sanatório infantil Ariase no alto encosta como uma caixa de pedras crescida entre árvores úmidas. O céu estava coberto de nuvens baixas e o sol espalhava uma luz amarela cansada que mal tocava os vidros partidos. O carro de Inês subiu a estrada estreita fazendo nas curvas e a câmara montada no tabuleiro já estava ligada a transmitir cada sacudida. Pronto pessoal, é aqui que vamos passar a noite. Todo o famoso sanatório infantil de São Brás em direto só para vocês. Ela subiu para a câmara com o mesmo sorriso que já tinha conquistado milhares de seguidores habituados a vê-la entrar em fábricas abandonadas e casas vazias. E será-me que este lugar está fechado desde o tempo da grande epidemia que levou meio mundo, mas hoje vamos abrir a porta outra vez. O jato explodiu em mensagens rápidas e a cortina de comentários coloridos subiu pelo ecrã do telemóvel que ela usava como monitor. Alguns pediam gritos, outros pediam provas claras de fantasmas e muitos escreviam apenas o nome do canal buscando serem lidos em voz alta. Eu estou agora bem-vindo ou bem-vinda, deixem o gosto de partir em live e escrevam no chat se teriam coragem de dormir aqui uma noite inteira. A imagem está boa, o áudio também continua assim, e não te afastes muito da entrada até dizer que a ligação está estável. A voz de Miguel chegou pelo auricular no ouvido esquerdo de Inês misturando-se com o subiu do vento na encosta. Relaxa Miguel, se alguma coisa falhar, culpas o clima e não os fantasmas, está bem. Ela riu, mas o riso saiu ligeiramente tenso e os espectadores mais atentos notariam isso mais tarde quando voltassem a ver os certos. O portão enferrujado do sanatório erguia-se à frente dela com uma corrente grossa de pendurada a fazer de trava simbólica. Ao lado do portão uma figura magra de casaco escuro esperava imobilizada como se fizesse parte da própria grade. Chegas mesmo enorme, mina, antes que o sol fuja de vez. O vendeu 2 passos para a frente e a luz do fim da tarde levou um rosto hincado e olhos de um castanho cansado mas atento. O senhor é o senhor Álvaro Sepp, falaram de si quando pedi autorização na Câmara Municipal. Sou eu próprio e sou o último parvo que acha que ainda tem de vigiar um sítio que ninguém quer ver de dia, quanto mais de noite. Ele tirou uma chave antiga do bolso, um pedaço de ferro pesado com marcas de uso e aproximou-se do cadeado sem abrir o olho. Ainda vai-se a tempo de gravar do lado de fora, menina, ao vento fazer uns shows bonitos nas árvores. Podes dizer que sou almas perdidas e ninguém nota a diferença. Se fosse só pelo sol, eu podia ficar no estúdio, mas o meu público quer ver do interior e eu prometi uma noite completa aqui dentro. O velho suspirou fundo e o sol pareceu mais um gemido da estrutura metalizada do que um gesto humano. Começas no topo deste monte sempre saíram caro. Lembra dessa frase quando a noite te der trabalho. Ele, enfim, abriu o cadeado e a corrente caiu com um ruído doce que ecoou pelo pátio como se algo tivesse acordado ao ouvir o metal. É coisas que ficaram aqui dentro por falta de quem a chamasse pelo nome e é coisas que ficaram por falta de quem fizesse silêncio. E as campainhas tocarem depois da meia-noite, não respondas e nunca repitas nomes que não conheces por muito que peçam. Inês sentiu um arrepio subir pelas costas ao ouvir a palavra campainhas, porque sabia que o pequeno sino da capela interior estava partido há décadas. Quando não tocarem, se os meia não estranhos, vou só mostrar o que está aí e depois vou embora com um del vídeo. O velho abanou a cabeça com um gesto fuzinado, virou costas e caminhou devagar em direção à pequena casa que tinha ao lado do portão sem olhar para trás. Inês suspirou fundo, deu a câmara de mão e empurrou a porta pesada do sanatório que rangeu ao abrir-se como se protestasse contra a visita. Pronto pessoal, estamos oficialmente lá dentro e o cheiro é assim, o cheiro é umidade velha, a remédios e é qualquer coisa que ficou no ar há muitos anos. O corredor principal estendia-se à frente dela com azulejos partidos, paredes machadas e janelas altas onde entrava a luz do fim da tarde de forma oblíqua.
som das suas botas e corva, e voltava antuiado fazendo o edifício parecer mais cheio do que realmente estava. A imagem está ao começo corredor, é perfeito, fica um pouco mais devagar para eu poder tirar capturas para as miniaturas. Tudo por uma boa miniatura, não é, meus queridos espectadores? O Jack enchia-se de visos queridos, e diz que a voz de Miguel resumia para ela em frases curtas para o auricular. Ao fim do corredor à direita ficava a ala infantil com portas de madeira altas e vidros foscos que ainda traziam restos de autopontes de figuras infantis. À esquerda ficava a pequena capela com uma arco quebrado e um crucifixo torto na parede do fundo. No centro, um vestíbulo ligava ao vés do chão aos andares superiores para uma escadaria de ferro, regia ao mínimo peso. Plano da noite, para que chegou agora vou colocar câmaras fixas em 3 pontos: a capela, a ala das crianças e o antigo gabinete do médico-chefe. Também trouxe gravadores de áudio para fazer sessões de captação de voz, seja o que for, existir aqui dentro, hoje vai ter microfone apontado. Ela pesou a mochila no chão, levantou o tripé e começou a organizar o equipamento, com gestos automáticos que repetiu aquele ritual dezenas de vezes noutros lugares vazios. Na capela o ar era ainda mais frio e o cheiro a ser antiga misturava-se com o boa das paredes descascadas. O pequeno cinto de bronze que media chamar a crianças e freiras para a oração estava ali pendurado sobre o altar com uma rachadura profunda no meio. Inês passou os dedos pela superfície e feria-se em fazer mexer e a câmara aproximou-se para um plano fechado de metal partido. Dizem que durante a etnia este cinto ficou sem parar durante uma noite inteira porque ninguém conseguia decidir se rezava pelos vivos ou pelos mortos. O Shaki agiu com um fluxo de mensagens assustadas e alguns espectadores pediram que ela puxasse pelo sino para ver se ainda funcionava. Nem pensar, já é difícil dormir em casa, imaginem depois de ouvir este sino tocar aqui dentro à meia-noite. Ela deixou o sino em paz, colocou uma pequena câmara no canto da capela apontada para o altar e ligou o gravador de áudio, pousou sobre um banco. De seguida foi até um antigo gabinete médico, onde janelas altas davam para o parque interior agora coberto de ervas. A secretária de madeira estava coberta de pó e de papéis endurecidos pelo fogo com bordas onduladas como se tivessem sido lambidos por chamas hesitantes. Numa prateleira baixa encontrou um aparelho de gravação de fita antigo com bobinas vazias e botões de metal gastos pelo uso. Olhem só o tesouro que alguém deixou atrás. Isto é um gravador de fita daqueles bem antigos. Se isto ainda funcionar, vai ser para o canal. Ela levantou o aparelho com cuidado e pusou na secretária, levantando uma nuvem de pó que passou na luz do fim da tarde. Uma gaveta fechada à chave que se deu facilmente à força do ombro, ela encontrou 3 rolos de fita com etiquetas quase ilegíveis mostrando apenas números e datas. Temos aqui fita com capas de 1918, 1919. Isto é a altura da epidemia de gripe que verão mesmo. Se conseguirmos extrair som disso, nem que seja respiração, vamos ter clipe viral garantido. Marca bem esses fogos. Inês riu e guardou as fitas numa bolsa separada, sabendo que o público adorava qualquer ligação direta com vozes do passado. À medida que o sol descia, a luz natural ia abandonando o interior do sanatório e as sombras estendiam-se deles corredores como água escura a escorrer. As câmaras fixas foram ligadas uma a uma e os LEDs vermelhos começaram a piscar com um ritmo próprio que parecia quase uma vigilância ativa. Então pessoal, já temos o sistema montado. Durante a noite vamos alternar entre as câmaras na aula infantil da capela. No gabinete, se ouvirem algo estranho, escrevam logo no chat. Já temos quase o dobro das pessoas habituais na live. Mantém o ritmo e lembra-te de contar a lenda da freira enquanto ainda dá para ver alguma coisa sem visão noturna. Inês voltou à capela e sentou-se num banco de madeira olhando para o crucifixo torto enquanto a câmara principal focava o seu rosto meio iluminado. Para quem não conhece a história, dizem que durante a grande epidemia as crianças no sanatório começaram a morrer uma atrás da outra e que uma freira enlouqueceu com medo. A tal freira trancou as portas da aula infantil e quando um incêndio começou ninguém conseguiu tirá-las de lá, pelo menos é isso que as pessoas contam. Ela fez uma pausa respirando fundo, deixando que o silêncio enchesse a capela mais do que qualquer efeito sonoro preparado. O povo da aldeia culpou a freira, disseram que ela era uma espécie de bruxa que sacrificou as crianças e arrastando-a cá para fora para a queimar na frente do portão. O chá explodiu com comentários indignados. Alguns culpavam a superstição, outros perguntavam se havia registros oficiais sobre tal incêndio e a freira acusada. O mais estranho é que nos arquivos públicos quase não existem documentos sobre as mortes das crianças. Aqui são os relatórios muito curtos assinados pelo médico-chefe. O nome do médico não foi referido ainda, mas uma cópia machada de um relatório descansava no bolso interior do casaco de Inês em forma de fotocópia antiga obtida no arquivo municipal. O que ela só iria descobrir mais tarde era que o apelido no fim daquele relatório era o mesmo que ela carregava desde o nascimento. Um sopro de ar frio entrou pela porta da capela e fez as chamas das poucas velas que ela acendera tremendo como se algo tivesse passado rápido pelo corredor.
Os sensores de som da capela acabaram de apanhar um ruído agudo. Pipo campainha, confirma isso e não tocaste em nada. Mas olhou instintivamente para o cinto rachado que continuava parado no seu dente coberto de pó. Não mexia em nada, juro que me encostei na corda do cinto. Se ouvirem alguma coisa esquisita, no áudio dava-me 3 e mandem para depois revirar-me. Nesse momento, vários espectadores começaram a escrever que tinham ouvido um toque curto de símbolo a seguir à frase sobre a freira queimada. A noite caiu por completo e o interior do sanatório ficou dependente das lanternas e das pequenas luzes frias das câmaras. Não infantil, o ar parecia ainda mais pesado e o cheiro era diferente, uma mistura de pó de colchão velho e qualquer coisa doce estragada. As camas de ferro alinhavam-se em 2 filas com colchões afundados e mantas rasgadas, algumas ainda com padrões infantis desjutados. Estamos na aula das crianças. O pessoal que está a ver isto no telemóvel talvez queira aumentar o brilho porque a atmosfera aqui é mesmo densa. Ela passou a antena pelas cabeceiras das camas onde se iam pequenas placas metálicas sem nomes, apenas manchas mais claras onde letras tinham sido arrancadas. De repente a luz apanhou algo gravado na madeira da parede no fundo da sala, letras pequenas mas nítidas desenhadas com uma ponta afiada. Estava escrito Ana Maria com uma caligrafia infantil e nervosa, e o coração de Inês deu um salto antes que a antena deslizando apagasse o nome outra vez. Vocês viram isto? Juro que é um nome gravado na parede, parecia dizer Ana Maria. Alguém conseguiu capturar a imagem. O chat encheu-se de mensagens a dizer que sim, e rapidamente começaram a surgir descrições do nome do ano dos espectadores que tinham feito capturas de ecrã. Acabei de ver um print no grupo privado do canal Confirme, mas está mesmo escrito Ana Maria na parede e desapareceu quando voltaste para lá com a antena. Inês voltou a iluminar a mesma área, mas agora só via riscos aleatórios e manchas de umidade escura, como se a parede tivesse mudado de pele. Tem isto e é oficialmente estranho. Vamos marcar esta aula como ponto principal da noite, porque se alguém quis deixar um nome aqui não foi por acaso. No canto da sala havia um armário de madeira aberto onde brinquedos partidos se acumulavam numa pilha triste de bonecos sem olhos e carros sem luz. No fundo do armário uma boneca de pano chamava a atenção por estar relativamente intacta, com o rosto mudado e um vestido simples sujo mas inteiro. Temos aqui uma boneca que sobreviveu melhor do que o resto. Parece que alguém teve trabalho com ela. Ela pegou na boneca e notou que o vento estava costurado com um fio mais recente de cor diferente do tecido original. Isto está cozido. Outra vez parece aqueles esconderijos que se viu nos tempos de guerra. O chefe começou a pedir em cor que ela abrisse a boneca e verificasse se havia algo dentro, e Miguel leu em voz alta a tendência dominante. Toda a gente está a pedir para abrires a boneca. Dizem que se não fizeres isso vais perder o melhor momento da noite. Inês hesitou durante alguns segundos enquanto passava o dedo pelo fio apertado, sentindo um aperto estranho no peito, como se estivesse prestes a cometer um pecado. Ah bem, vamos descobrir juntos o que alguém achou que tinha de esconder dentro do brinquedo de uma criança. Ela tirou um pequeno canivete da mochila, cortou com cuidado o fio e abriu o ventre da boneca, deixando cair no colchão um pequeno rolo de fita castanha. Era mais estreito do que os outros rolos que tinha encontrado no gabinete médico e não trazia qualquer etiqueta nem data visível. Temos aqui mais uma fita e esta estava escondida onde minha enfermeira curiosa ia mexer, a não ser que a boneca fosse de alguém muito especial. Guarda isso como ou vai ser a estrela da sessão de gravações mais tarde. A noite avançava lentamente e o frio dentro do sanatório aumentava de forma desproporcional à temperatura exterior, como se as presas absorvessem calor humano com prazer. De volta ao gabinete médico, Inês ligou uma lâmpada de emergência que trouxe e preparou o gravador antigo, ligando-se a um pequeno adaptador UDAN. Um Lip acompanhava cada gesto com mensagens ansiosas pedindo que ela começasse logo a tocar as fitas que guardavam vozes de outro século. Vamos começar com a fita maior de 1918. Se ouvirmos algo inteligível, avise logo e vocês ajudam a decifrar nos comentários. Ela colocou o no lugar certo, rodou os botões e um chiado grave encheu o gabinete, como se alguém estivesse a respirar muito perto do microfone. Aos poucos o ruído estabilizou e por baixo dele começou a emergir uma sequência de tosses fracas e pequenas vozes dizendo algo entrecortado. Era como se uma sala cheia de crianças tentasse falar ao mesmo tempo e nenhuma conseguisse terminar a frase sem ser engolida pelo som de outra tosse. Tenho. A voz infantil soou clara por um momento e depois perdeu-se de novo no ruído enquanto outras vozes tentavam também afirmar a própria existência. Maria. O chat encheu-se de comentários dizendo que ouviam nomes isolados misturados com vozes muito baixas, como se alguém tentasse manter a calma num mar de fé. Depois de alguns segundos surgiu por cima de todas as vozes uma voz feminina jovem, mas firme, pesando uma sequência de nomes como se contasse contas de um terço. Ana Maria, João Manuel, Clara, Teresa, cada nome, um corpo, cada corpo, uma alma, não esqueças, senhor. O som estava distorcido, mas essa frase repetida com variações passou claramente
para a gravação atual e para os auscultadores de Miguel que ficou em silêncio do outro lado. Eu ouvi isto bem cada num corpo cada que uma alma voltar por essa parte mais tarde para ir tentar limpar um áudio. Nils olhou para a câmara com os olhos mais abertos do que o normal e durante um instante esqueceu o serviço profissional que costumava manter em situações tensas. Alguém aí está a anotar nomes específicos, escreva um já porque eu estou a ficar arrepiada com esta lista que não acaba. O chat encheu-se com nomes repetidos e variações ortográficas, pessoas tentando adivinhar o que a freira dizia enquanto pausas e chiados engoliam sílabas. Alguns espectadores começaram a escrever os próprios nomes também como se quisessem entrar na corrente generalizada sem perceber que estavam a criar outra lista em trolão. Quando a fita terminou com um ruído súbito que pareceu um estalo seco, o gabinete ficou em silêncio por um segundo pesado. Isto foi mais intenso do que eu esperava e nem tocámos ainda na fita escondida na boneca. O contador de visualizações acabou de subir mais 1000 pessoas em poucos minutos. Continua a gravar, tudo estás a segurar um fenómeno direto. Do lado de fora o vento aumentara e batia nas janelas com insistência, fazendo o vidro vento vibrar num ritmo esvolar que lembrava a respiração presa. Neste respiro fundo voltou a verificar as câmaras fixas e decidiu que era hora de explorar o que havia por baixo da capela, onde uma porta de madeira semi-oculta chamava por atenção. Atrás do altar havia um painel de madeira deslocado que ela conseguia puxar, esvalando uma passagem estreita de 100 degraus de pedra gastos. Só encontrei aqui algo que não parecia, as plantas oficiais, uma espécie de passagem para cá. Acho que hoje vamos ter direito a esta. Ainda bem que levaste a ontem, mestre, por aqui embaixo o sinal das câmaras pode ficar instável. Tenha cuidado com o piso. Os degraus eram curtos e cobertos de pó que subia em nuvens finas a cada passo e o eco das botas dinhas parecia multiplicar-se como se várias pessoas descissem com medo. No fundo das escadas uma porta baixa dava acesso a um corredor estreito onde o ar cheirava a fumo antigo e a umidade presa. As paredes haviam marcas escuras de queimada e no teto viam-se estalactites de calcário a pingar lentamente. À esquerda uma sala quadrada mostrava sinais claros de ter sido um arquivo com prateleiras metálicas retorcidas e pilhas de papéis reduzidos a massas enegrecidas. Numa das paredes o fogo tinha passado, mas deixara uma grande superfície negra com riscos claros atravessando a fuligem. Aproximando a lanterna, Inês percebeu que aqueles riscos claros tinham forma de letras arrancadas com uma ferramenta qualquer, talvez uma lâmina ou um cinza. Estavam apenas fragmentos aqui e ali, um mero um jotão de lembranças de nomes que tinham sido destruídos quase até ao desaparecimento total. Esta parede parece um cemitério de letras. Alguém teve trabalho em apagar o que estava gravado aqui e acho que eram nomes. O microfone apanhou um som baixíssimo, naquele momento um conjunto de sílabas que parecia que serviam da própria pedra em volta. Não há mais. A voz infantil surgiu quase em simultâneo nos auscultadores de Miguel, que largou por momentos o teclado assustado com a clareza do pedido. Acabei de ouvir uma criança dizer para não apagares nada para aí e volta para cima agora. As ilhas, em vez de recuar, aproximou ainda mais a lanterna e a mão da parede, quase tocando os chupos deixados pelos nomes perdidos. Tudo bem, Miguel, vou só filmar mais uns segundos aqui e depois o pessoal apagou estes nomes. Talvez esteja na altura de alguém os lembrar outra vez. Quando os dedos dela roçaram a superfície, feriam um feixe de estática até o áudio da transmissão e por alguns instantes nada do que ela disse chegou claramente ao público. No entanto, as gravações da câmara interna mostrariam mais tarde que durante esse período de silêncio técnico vários sussurros se opunham tentando orientar os passos de Inês. Olha. Que? A passagem da cava levou a um pequeno espaço lateral onde uma pilha de seus chamuscados ocupava um canto e uma fotografia de época estava colada à parede por um resto de prego. A fotografia mostrava um grupo de médicos e freiras à porta do sanatório e no mesmo homem de bigode fino olhava para a câmara com expressão severa. Embaixo havia uma legenda quase ilegível, mas uma parte do último nome ainda se podia ler com clareza mais do que suficiente para gelar o sangue de Inês. O apelido era o mesmo que ela dizia desde criança cada vez que precisava de assinar um documento ou se apresentar numa nova turma. Miguel, estás a ver a fotografia aqui na carro? Responde-me. Estou a ver sim e estou a fazer zoom para a legenda porque acho que acabo de reconhecer o teu apelido aí em baixo. Já começou a explodir com mensagens sobre semelhanças faciais. Alguns diziam que o homem se parecia com o pai de Inês, outros falavam de coincidências estranhas. De acordo com os poucos papéis que encontrei no arquivo municipal, o médico-chefe deste sanatório chamava-se Ernesto e tinha exatamente o mesmo último nome que ele. A revelação ficou suspensa no ar pesado da cave como uma corda que de repente liga a passar e, por exemplo, comprimindo os dois num ponto só. Se ele falsificou relatórios para esconder a quantidade de crianças que morreram aqui, significa que a minha família carregou este silêncio durante gerações sem ninguém o assumir.
A câmera captou o momento em que ela passou a mão pela legenda da fotografia e voltou a olhar para a parede de nomes apagados como se procurasse ali uma espécie de perdão. Inês, sai daí por favor, pelo menos durante uns minutos volta para a superfície e estás a falar de coisas de família e de mortes em direto, é demasiado. Não posso sair agora porque sinto que foi por causa de gente como eu que estes nomes desapareceram e por causa de gente como eu que ainda ninguém voltou para os dizer em voz alta. Ela guardou a fotografia num bolso interior, apontou a lanterna para o chão e começou a subir os degraus de volta à capela com passos mais pesados do que antes. Na superfície o relógio marcava perto da meia-noite e o contador de visualizações da live tinha parado no número estranho repetido várias vezes nos comentários. Tens noção de que o número de espectadores está preso em 1918 todas as vezes que sobe um pouco volta aparece ela como se fosse o limite. Já começou a brincar com a coincidência escrevendo que tal é um presente dos fantasmas para manter o tema da epidemia sempre presente mesmo nos algoritmos. Inês voltou à capela com a pequena fita encontrada dentro da boneca e pusou o gravador antigo sobre o altar, onde o signo foi achado, e o crucifixo torto que pareciam observar cada gesto. Vamos ouvir agora a fita que alguém escondeu dentro de um brinquedo de criança. Se isto foi guardado assim, é porque provavelmente tinha um destinatário que nunca chegou a ouvir. Lou encaixou com um clique e o chiado inicial foi mais fino do que o da fita maior, parecendo mais próximo, mais íntimo. Desta vez, a voz feminina surgiu logo nos primeiros segundos, cansada, mas firme, tinha nomes com uma delicadeza quase materna. Ana Maria presente, João presente, Manuel presente, Teresa presente. Nenhum destes nomes será esquecido enquanto te tiver voz. Em que listas de nomes ouviam só 10 masculinas num tom distante, mandando alguém parar de escrever tanto e usar apenas números nas folhas de registro. Não podemos entregar este volume de óbitos às autoridades. Escreve menos nomes e resume as causas minentes que é pânico no país. A voz masculina era fria e prática, e a freira respondeu-lhe com uma mistura de respeito e indignação que atravessou a fita mesmo com o ruído do tempo. Não são muros, são crianças e cada uma tem família que reza por um nome e não por uma estatística. O chá reagiu com fúria apoiando a freira e insultando o médico anónimo que só mais tarde seria ligado explicitamente ao Politinhas. Se ninguém ficar para lembrar estes nomes, este lugar nunca fecha enquanto houver esquecimento haverá noite. Quando essa frase ecoou pelo sanatório, houve uma interferência geral na transmissão como se todas as câmaras tivessem descado ao mesmo tempo. Perdemos alguns frames em todas as câmaras no momento em que ela falou sobre a noite constante. Isto não é normal, vou marcar o tempo para ver depois. Pela primeira vez naquela noite, Inês sentiu um peso físico sobre os ombros, não tanto medo, mas responsabilidade, como se alguém lhe tivesse passado um objeto indizível. Não sabia, tinha vindo aqui para isto, mas a voz daquela mulher ficou entalada nesta fita à espera de alguém, então talvez o mínimo que eu possa fazer é ler os nomes dela em voz alta. Ela retirou uma folha meio queimada de cima da secretária onde dizia uma lista de nomes incompleta com letras comidas pelas chamas. Ao lado colocou o telemóvel com o chat aberto onde o público escrevia uma tuvente de nomes próprios seus e imaginados, criando um segundo rio de identidades. Vamos fazer uma coisa pouco científica, mas muito séria. Eu vou ler cada nome que consegui decifrar desta folha e vocês que estão em casa repitam se quiserem, se for para dar descanso a alguém, não custa nada. Ela voltou à capela, acendeu mais algumas velas e sentou-se de frente para o altar com o gravador a postos para registrar tudo como se estivesse a preparar uma liturgia diferente. O signo da chá sobre ela parecia mais presente do que nunca, embora continuasse completamente imóvel. Ana Maria. A palavra saiu da boca de Inês com uma delicadeza que surpreendeu até a própria dona da voz, habituada a falar com Inês e ritmo rápido. Nas casas espalhadas por todo o país, e também no Brasil, pessoas sozinhas na frente do ecrã repetiram um nome baixinho, algumas sem perceber por que o faziam. Ana Maria. A voz infantil apareceu no lado e pouco depois, como se respondendo ao chamamento, e o chat explodiu com mensagens dizendo que tinha ouvido uma criança a repetir o próprio nome. Tó. Mais uma vez a resposta apareceu no som ambiente, uma sílaba curta e tímida que parecia dita perto do chão da capela. Tã. E assim durante longos minutos ela foi lendo cada fragmento de nome que conseguia reconstruir da folha queimada enquanto o chat acompanhava escrevendo em code. Aos poucos começaram a surgir no fluxo de mensagens nomes que não estavam na lista, mas apareciam repetidos por utilizadores diferentes, como se alguém os estivesse a sussurrar aos que escreviam. Nessa altura Miguel notou algo ainda mais estranho nas estatísticas da transmissão. Inês, a função que mostra o histórico dos espectadores registados está a exibir contas que não existem no sistema. Alguns nomes aparecem sem qualquer dado associado, como se tivessem sido criados agora e só tivessem primeiro nome. Inês sentiu um arrepio, mas continuou lendo porque cada vez que parava a temperatura parecia de ser ainda mais e a sensação de presença aumentava. Quando a lista da folha chegou ao fim, ela pensou que o ritual improvisado terminaria ali, mas então apareceu no chat uma mensagem isolada em letras cintos ocupando a linha inteira.
Era uma lista curta com 3 nomes que ela já tinha lido e um quarto adicionado no final separado apenas por uma vírgula discreta. O último nome era o apelido que ela partilhava com o médico da fotografia e com todos os antepassados de quem quase não se falava em casa. Miguel, diz-me que foste tu que escreveste esta mensagem, ou que é uma piada de alguém do nosso grupo, porque acabo de ver o meu último nome misturado com os das crianças. Não foi eu e não consigo encontrar registro dessa conta em lado nenhum. É como se a mensagem tivesse vindo de sítio nenhum. O chat dividia-se entre quem achava que tudo era encenação e quem sentia um desconforto real perante a ideia de que o sistema estivesse a produzir nomes de nada. O sino rachado continuava imóvel, mas a sensação de que toda a capela estava com a tensão máxima crescia a cada segundo de hesitação. Se eu ler no apelido em voz alta aqui dentro, faço parte desta lista e não sei se isso é uma coisa boa ou uma coisa terrível. Na gravação posterior, que ouvimos no início do episódio, ela lembrar-se deste momento como o ponto em que tudo podia ter sido diferente se tivesse escolhido ficar calada. Ao mesmo tempo, se foi a minha família que apagou os nomes destas crianças, talvez seja justo que um de nós fique para garantir que não voltam a ser esquecidas. O público escrevia freneticamente, pedindo que ela não lesse o nome, pedindo que saísse dali, pedindo que fizesse exatamente o contrário e se tomasse parte da história. Não faças isso, não precisas de provar nada a ninguém, já arranjas material suficiente para mês de conteúdo. No entanto, a decisão final não foi tomada por algoritmos, por pedidos do público, nem por lógica, mas por um peso em ti, que finalmente encontrou forma de se manifestar. Já bem, então ouvi esta voz aqui dentro desde que entrei, e se ela quer que eu assuma o peso do apelido que carrego tantas vezes sem pensar, talvez seja agora. Ela inspirou devagar, fechou os olhos por um instante e pronunciou o próprio apelido em voz alta dentro da capela do sanatório, onde tantas crianças tinham sido reduzidas a nuas. O som saiu limpo e firme, atravessou o espaço e foi gravado por todas as câmaras e microfones, mas em quase nenhum dos ficheiros permaneceria audível de forma clara. No momento em que o apelido ecoou, o pequeno sino fechado sobre o altar, com uma vez com um som prolongado e metálico, não deveria ter sido possível. Todas as velas apagaram-se ao mesmo tempo, exceto uma que permaneceu acesa junto ao crucifixo torto, lançando sombras estranhas pelas paredes. O sinal da live caiu durante 30 segundos e o chat encheu-se de mensagens de erro e avisos de conexão perdida, enquanto o lado que apenas o gravador continuava a trabalhar. As gravações recuperadas mais tarde mostraram que nesse intervalo só ouviram passos pequenos a correr pelo chão da capela, risos brechós contidos e uma voz de mulher a falar baixo ao ouvido de Inês. Obrigada por lhes devolveres os nomes. Alguém tinha de ficar a guardar a porta e tu escolheste aceitar. Logo a seguir, um cor de voz infantil repetiu o apelido de Inês várias vezes, como se estivesse a experimentar a palavra nova que acabavam de receber. Agora já tens lugar aqui. Quando a ligação da live voltou ao público, viu Inês à porta do sanatório do lado de fora, resquerendo ofegante com o rosto pálido e sujo de pó. Só a live vai acabar por aqui e aconteceu uma coisa lá dentro que eu não consigo explicar e não vou fingir que consigo, por isso obrigada que ficou até agora e falamos noutro vídeo. O vídeo terminou de forma abrupta, mas ficou disponível durante algumas horas e nesse intervalo espalhou-se como fogo em erva seca pelas redes. Reações surgiam de todo o lado, uns diziam que era a melhor encenação paranormal já feita, outros juravam que tinham sentido algo real sair do ecrã quando o sino tocou. Pouco depois, da plataforma retirou o vídeo alegando violação de diretrizes sem especificar quais, e nenhum recurso de Inês conseguiu trazê-lo de volta. Estavam apenas cópias feitas por espectadores que tinham gravado a tela, cada uma com pequenas diferenças que se tomariam uma segunda camada de lena. Em algumas cópias, o momento em que ela diz o próprio apelido aparece substituído por um sussurro infantil incompreensível, noutras o som é devorado por estática e pelo toque constante de si. Em um cheiro apelidos, houve claramente novo, como se a palavra tivesse sido retirada do mundo digital por mãos invisíveis. Dias depois, o Sr. Álvaro foi encontrado morto na sua pequena casa ao lado do portão do sanatório, deitado na cama com a expressão serena e meter-se apertado entre as mãos. Na parede do quarto, alguém escrevera com letra trêmula: "Obrigado, menina, já não estou sozinha aqui", e a tinta parecia mais fresca do que o corpo. Quando a Inês deixou de aparecer nas redes sociais, fechando o canal sem aviso e apagando a maioria dos vídeos antigos, como se tivesse decidido retirar a própria imagem da vista pública. Desde aquela noite, todas as vezes em que tento gravar o meu apelido, a gravação falha ou fica corrompida e é aquilo que deveria ser a minha voz vira um sussurro de criança que não conheço. A gravação que ouvimos agora é uma das poucas que estão compreensíveis, onde ela tenta explicar sem mostrar mais o que sente quando pensa no sanatório. Não sei se salvei alguém, não sei se os nomes das crianças estão finalmente em paz, só sei que quando fecho os olhos à noite, ouço o sino da capela tocar devagar, como se estivesse à espera de outra pessoa qualquer. Se chegaste até aqui à história que contei e ficaste comigo até ao fim, faz uma coisa muito simples: diz em voz alta o teu primeiro nome, sou o primeiro.
Faz isso por ti para lembrares que estás vivo ou viva e não precisas de ninguém escrever o teu nome numa parede escondida para existir. A voz dela fica em silêncio e por um momento apenas ouvimos o ruído distante de um prédio qualquer na cidade onde a gravação foi feita. Do outro lado desta história há um sanatório suspenso no alto da montanha, janelas escuras, a capela fria e a campainha fechada que talvez nunca mais toque de forma tão clara. Ficam também os nomes que foram lidos em voz alta por centenas de pessoas espalhadas pelos ecrãs e a promessa silenciosa de que enquanto houver alguém a lembrar estes nomes a noite lá em cima será um pouco menos pesada. Agora que a história terminou neste canal dedicado a histórias de fantasmas curtas, quero falar diretamente contigo, ficaste até ao último segundo. Obrigado por ouvires esta narrativa inteira, por acompanhares cada passo de Inês pelos corredores vazios e por dares vida aos nomes que a história trouxe de volta. Se esta história te tocou de alguma forma, se te arrepiou ou te fez pensar, considera deixar o teu gosto neste vídeo e subscrever o canal para não perderes as próximas visitas a outros lugares assombrados. O teu comentário é muito importante, conta-nos o que sentiste durante a história, se repetiste algum nome em voz alta e se achas que farias o mesmo que Inês naquela capela. Se quiseres apoiar ainda mais este projeto de contos de fantasmas lidos com calma e cuidado, podes usar o código QR que vês no canto inferior direito do vídeo ou seguir o link de apoio que está na descrição. Na descrição encontras também ligações para outras séries deste canal com histórias bem diferentes desta, algumas mais íntimas, outras mais sombrias, todas à espera da tua escuta atenta. Despeço-me por agora, desejando-te uma noite tranquila com sonhos leves e portas bem fechadas, e convido-te a voltar para o próximo episódio em que outra casa, outra alma e outro segredo estarão à tua espera. Até à próxima história, e que os nomes que tu guardas no coração nunca precisem de paredes escuras para serem lembrados.